Olá, tudo bem? Esses são os representantes do nosso grupo e nós chegamos ao acordo de falar sobre o consumo de drogas lícitas durante a quarentena. Este é o índice do nosso trabalho. Primeiro, nós formulamos as perguntas que seriam respondidas. Na primeira etapa, nós preferimos traçar um perfil da pessoa que estava respondendo ao formulário, questionando-a em relação ao gênero que se identifica, orientação sexual, cor que se identifica e renda familiar. Na segunda etapa, nós fomos para as perguntas mais direcionadas em relação ao tema do trabalho. Questionamos sobre os comportamentos dela perante o uso de drogas lícitas antes e durante a pandemia, se houve um aumento e, caso esse aumento tenha existido, o porquê ele aconteceu. Nós levantamos as nossas hipóteses, fizemos o trabalho no formato de formulário, fazendo a divulgação pelas redes sociais, e depois nós fizemos as nossas considerações finais. A pergunta central é: como a pandemia influenciou o consumo de drogas lícitas em grupos específicos da sociedade? As nossas hipóteses sobre o tema foram que existiria um aumento em todos os grupos, porém, nos grupos de minorias sociais, como as pessoas de baixa renda, mulheres, LGBTQI+, negros, pardos e indígenas, esse aumento seria maior, assim como também seria maior na população jovem, de 15 a 18 anos. Nós optamos por fazer uma pesquisa quantitativa. Fizemos a partir de um formulário online. Os integrantes do grupo fizeram a divulgação em suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, e tivemos mais ou menos 500 respostas. Dentro do perfil das pessoas que corresponderam às nossas pesquisas, em relação ao gênero, 65% se considera do gênero feminino e 35% do gênero masculino. No nosso perfil de renda, a maior porcentagem foi de pessoas com renda acima de R$ 23.848, correspondendo a 34%, e o menor foi de pessoas com renda abaixo de R$ 2.384, correspondendo a 5%. No campo da sexualidade, nosso maior perfil foi o perfil heterossexual, correspondendo a 79%, e o menor o homossexual, correspondendo a 4%. Em relação à cor, o nosso maior perfil foram os brancos, correspondendo a 83%, e o nosso menor perfil foram da população negra, correspondendo a 3%. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a análise da pesquisa. E o primeiro tópico que a gente decidiu abordar foi sobre o gênero. Então, o questionário foi respondido 65% por mulheres e 35% por homens. E o curioso é que não houve muita diferença significativa no consumo de drogas durante a pandemia, pelo menos não entre homens e mulheres. O que a gente conseguiu encontrar bastante diferença foram só nos motivos, mas a quantidade em si não alterou muito. Então, alguns motivos que foram relatados pelas mulheres foi citado um pouco mais de ansiedade, e os homens, eles falaram que eles acabaram bebendo mais por solidão, né? E como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a gente destacou os três principais motivos que foram os mais citados pelas pessoas que responderam à nossa pesquisa, que foi a solidão, o motivo da substância auxiliar e ajudar a lidar com problemas, e as lives e shows em casa foram bem citados principalmente pelo público feminino. E agora, o segundo tópico que a gente abordou foi a idade. Então, a gente teve três principais grupos. O primeiro é de 15 a 18 anos, o segundo é de 19 a 60 e o terceiro é o público com mais de 61 anos. E segundo a nossa pesquisa, falando agora um pouco do grupo de 15 a 18 anos, a gente percebeu que 68% consumia ou nada ou apenas uma vez por semana antes da pandemia. Consumiam essas drogas lícitas. E com a pesquisa, a gente também percebeu que 44%
das pessoas dessa idade relatam ter aumentado o consumo durante a pandemia. E o maior motivo foi a influência de amigos e família, que nessa idade é um fator muito significativo. E o segundo ponto que a gente queria citar foi no grupo das pessoas com mais de 61 anos, que 60% das pessoas aumentaram o consumo. E o principal motivo foi a solidão. Foi uma razão muito relatada pelos idosos. Então, aqui nesses gráficos a gente pode ver os dois maiores motivos, né? A influência dos amigos e da família, muito relatado principalmente pelo público de 15 a 18. E nesse segundo destaque aqui, a solidão. 50% da população de 61 mais anos relataram que esse foi o motivo. Na categoria cor, foi visível um aumento mais significativo entre negros e indígenas quando comparado com as outras populações, sendo a população branca e amarela influenciada expressivamente pela pressão no trabalho e EAD, se comparada com a população parda. Mas também a solidão foi um dado muito apontado quando se olhava a população branca e amarela. Entre negros e indígenas, houve diferença de 18 pontos percentuais. E ao analisar a população de pardos, negros e indígenas, as publicidades, lives e shows foram citados como maior influência para o aumento do consumo de substâncias. No quesito novas drogas, houve uma diferença significativa entre esses dois grupos. Entre brancos e amarelos, o predomínio foi do cigarro eletrônico. Já entre pardos, negros e indígenas, houve expressivo consumo de álcool. O aumento do consumo de álcool dentro do grupo negros, pardos e indígenas foi puxado principalmente por respondentes com renda abaixo da média, o que levantou a hipótese de, por ser uma droga mais acessível, ela ser mais procurada por esse grupo, caras como pods. Ao se tratar da sexualidade, a pesquisa mostrou que o grupo LGBTQIA+, tem maior expressão em quase todos os fatores, quando comparados com os héteros, evidenciando mais como influência os fatores de ansiedade e solidão, sendo 3 fatores de influência na população LGBTQIA+, para cada 2 fatores de influência para os héteros. A partir desses dados e de uma realidade onde esse grupo é vítima de constantes agressões, surgiu uma hipótese sobre o aumento do consumo de substâncias se dar pelo fato de que, ao ter que se isolar, eles foram obrigados a conviver com familiares que, em muitos casos, são agressores. 54% dos LGBTs iniciaram o consumo de uma nova droga na pandemia, sendo o cigarro eletrônico o mais destacado. E quanto aos héteros, o número foi de 45%. Um dado que chamou a atenção e será mais explorado à frente foi a ansiedade, que na população LGBTQIA+, teve 71% de influência no aumento do consumo de substâncias, e somente 49% entre os héteros. Além disso, também é possível perceber uma diferença significativa nas categorias de tédio e pressão do trabalho ou universidade. Quando analisamos as respostas a partir das faixas de renda, focamos nossa análise sobre as faixas da maior e menor renda, pois de forma geral foram as que apresentaram resultados mais distintos. Começando pelos hábitos pré-pandêmicos, os mais pobres consumiram drogas lícitas menos frequentemente que os mais ricos durante a semana. Mesmo quando falamos sobre usos recreativos, ou seja, durante os finais de semana, o consumo da renda maior foi mais expressivo, com mais da metade desse público relatando consumir drogas lícitas 1 ou 2 vezes por semana, em contraste com os 44% das rendas menores. Depois e durante a pandemia, a renda maior aumentou seu consumo em relação à renda menor, com 39% desse público tendo relatado que aumentou ou aumentou muito seus hábitos com drogas lícitas. Agora, analisando que tipo de consumo foi iniciado durante a quarentena, a renda menor foi a que menos iniciou novos consumos, com somente 34% dessa população relatando novos hábitos, o álcool sendo a droga mais procurada e o cigarro eletrônico a menos expressiva, representando somente 12,5% dos novos consumos dessa renda. Já quando analisamos as rendas acima de R$ 23 mil, houve uma maior incidência no consumo de novas drogas lícitas, com quase 47% dessa população começando a usar novos tipos de drogas.
com uma atenção maior aos cigarros eletrônicos, que expressam 66% dos novos consumos dentre os mais ricos. No momento em que analisamos esses dados, o que nos chamou mais atenção foi a diferença entre os tipos de drogas que começaram a ser usadas pelos mais ricos e mais pobres, com o pod sendo o divisor de águas entre eles. Nos questionando sobre a possibilidade desses cigarros eletrônicos serem menos nocivos que os cigarros tradicionais, descobrimos através de pesquisas que, na verdade, os efeitos a longo prazo do pod podem ser tão ou mais nocivos que o cigarro tradicional, pois tem quantidades de tabaco, nicotina e outras substâncias tóxicas que causam vício da mesma forma. E quando pensamos sobre a incidência maior do PODs em rendas mais expressivas, pensamos que essa modalidade é vista de forma menos pejorativa que outras drogas. Isso acontece devido às estratégias de venda desse produto, que se igualam às utilizadas quando o cigarro tradicional foi introduzido na sociedade, pois o PODs, hoje em dia, é vendido como forma de ostentação e glamour, algo que somente aqueles que podem comprar usam para mostrar esse poder de aquisição. Os atrativos principais estão ligados à estética, o desenho do produto e os sabores dentro dele, que dão a entender que é uma droga menos danosa, por não ter o cheiro e muito menos o sabor de um tabaco tradicional. Essa construção de produto coloca quem os consome em um nível acima daqueles que não podem consumir ou consomem o tabaco tradicional, e dessa forma, a indústria do tabaco consegue se manter lucrativa ao passar do tempo. A pandemia trouxe consigo certo aumento no consumo de drogas lícitas, e um dos principais motivos relatados por mais da metade desse público foi a ansiedade, que em 94% dos casos estava ligada a outros fatores, principalmente o tédio, com 59% de compatibilidade, e ao escape da pressão do home office e EAD, com 58% de ligações com a ansiedade. Pressões relacionadas à realidade imposta pelo distanciamento social, imprescindível para combater a Covid-19. Por último, gostaríamos de concluir relacionando as nossas hipóteses com os resultados finais da pesquisa. Primeiramente, a nossa ideia de um aumento muito expressivo foi surpreendida com um aumento considerável, mas não na proporção em que imaginávamos. A ideia de um consumo maior também em populações vulneráveis, ou seja, de baixa renda, mulheres, LGBTQIA+, e não brancos, também foi refutada, com poucas diferenças em relação à população oposta, mas com os gatilhos e padrões de consumo sendo bem distintos quando comparados. Por fim, nossa hipótese de populações jovens terem aumentado seu consumo durante esse período foi certeira, com a grande influência de amigos e familiares nessa faixa etária. Nosso grupo agradece a todos pela atenção.